Dinheiro para mim não é problema, é solução. Isso é uma piada que o pessoal faz, uma brincadeira que o pessoal faz. Assim como o dinheiro não compra a felicidade, não traz felicidade, manda trazer. Né? São brincadeiras que revelam um significado do dinheiro na nossa sociedade. Falar sobre dinheiro, quando a gente está falando sobre ganhar dinheiro, formas de ganhar dinheiro, de preferência com baixo esforço, com baixo sacrifício, é sempre agradável, as pessoas sempre gostam. Mas quando a gente começa a falar de dinheiro, das necessidades dos outros, e às vezes da necessidade que a gente tem de ajudar alguém, a coisa começa a ficar desconfortável. Pedir dinheiro quando alguém está com um problema, precisa pedir um dinheiro, é sempre muito desconfortável. O dinheiro tem, de fato, uma grande importância na nossa vida, porque a gente precisa dele para comprar todas as coisas que vamos comer, o que vamos vestir, para a moradia, seja ela alugada, comprada, eu preciso de dinheiro, mesmo que seja para manutenção depois, eu preciso de dinheiro para me locomover, para passagem de ônibus ou para colocar gasolina no carro, passagem de trem, metrô, enfim, eu preciso do dinheiro para fazer absolutamente tudo na vida, seja estudar, seja me especializar, ou seja até para ir trabalhar eu preciso de dinheiro, não tem jeito. Dinheiro faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, de uma forma assim que não dá para a gente tirar o dinheiro do contexto. E as opiniões, o assunto é sempre muito controverso. Falar sobre dinheiro no que tange a necessidade dos outros é sempre muito complicado. Porém, nós, como crentes, precisamos entender que o dinheiro é importante, mas ele não é ou não pode ser o centro das nossas vidas. A gente não pode viver em função do dinheiro. A gente tem que viver em função de Deus. A gente não pode viver na dependência do dinheiro. A gente tem que viver na dependência de Deus. Se não for assim, não faz muito sentido dizer que acredita, confia e se entrega para que Deus conduza a sua vida. Não faz muito sentido falar de uma coisa e fazer outra. Dizer aquela história, né? Eu digo o que está errado e façam o que eu estou falando, mas não me sigam. Não façam o que eu estou fazendo. Não é assim. A gente precisa ser coerente sobre entre aquilo que a gente faz e a que a gente fala. Na lição anterior a gente falou sobre bens materiais, e esse assunto é tão importante que as próximas lições vão tratar de dízimo. Também um assunto bem, muitas vezes, controverso, aí eu não vou dar, eu não tenho por que dar, enfim, assunto que a gente vai discutir no vídeo seguinte. Mas esse a gente vai falar um pouco sobre a importância do dinheiro em nossas vidas. Né? Qual é o lugar, mais do que a importância, importante ele é, a gente já sabe disso. A gente precisa dele para viver. Né? Quando o homem foi expulso do paraíso, ele foi com a sina de que teria que comer do suor do seu próprio rosto, ou seja, teria que suar para ganhar o seu sustento, seja ele o alimento, a vestimenta, em troca de outras coisas, ou com a moeda. O dinheiro é só uma moeda de troca, é uma forma de acumular, né, recursos, né, em forma de números. Né? O dinheiro são números. Hoje, inclusive, por conta da pandemia, a gente tem usado, eu pelo menos tenho usado muito pouco dinheiro em espécie. Há quase um ano não uso dinheiro em espécie. Até mesmo porque tinha aquela ameaça, vou ficar circulando dinheiro, então pode pegar o vírus para lá e para cá. Enfim, as coisas digitais aumentaram muito, o delivery aumentou muito e tudo, você paga com cartão de crédito, cartão de débito ou até o Pix, né? E aí você consegue não ter contato direto com o dinheiro. Né? Então virou
basicamente um número que está lá no banco e ele representa uma quantia que eu tenho, né? Agora, os nossos recursos financeiros, como eu falei semana passada, a gente falou dos bens materiais, mas os recursos financeiros são uma parte específica, um detalhe, uma particularidade dos nossos bens materiais que exigem uma atenção, um raciocínio especial. Porque o recurso financeiro, o dinheiro, ele tem a flexibilidade de eu empregar no que eu quiser e fazer o que eu quiser. Com dinheiro eu compro o que eu quiser na hora que eu quiser, ok? Mas eu tenho um carro, tá, você vai querer trocar o seu carro por outro carro? Tá, você tem que vender o seu carro. Ou, eu vou trocar na loja, tá, mas aí você talvez não tenha todo o aproveitamento do recurso financeiro que o seu carro representaria. Então você vai ter que transformar aquele bem em dinheiro para que você possa depois trocar. O dinheiro não, ele tem, o que a gente chama de liquidez, ele está ali pronto para ser utilizado. Então ele chama bastante atenção dentro dos nossos bens materiais por isso. Mas qual é a nossa relação com o dinheiro? Como nós nos relacionamos com ele, né? A gente tem uma preocupação, a nossa vida gira em torno de uma preocupação de ganhar dinheiro, né? Como eu vou ganhar dinheiro? Eu preciso ter dinheiro para fazer as coisas que eu quero fazer ou aquelas coisas também que eu preciso fazer. E a nossa preocupação ter dinheiro. Ninguém consegue viver sem ter esta preocupação. Eu quero dinheiro, preciso em primeiro nível, né, ter o que comer e ter o que vestir e onde morar, mas mesmo tendo essas coisas, a gente cria contas para a gente pagar, a gente compra coisas ou contrata serviços que mensalmente a gente vai ter que pagar. E nos geram muitas vezes preocupação não ver como pagar essas coisas. Então, ganhar dinheiro, ter dinheiro, é uma preocupação de todos. Mas nós, como crentes, como nós nos relacionamos? Essa preocupação é tão grande assim que a gente vive em função disso, né? A gente quer mais dinheiro sempre. Uma época na minha vida eu buscava um emprego melhor, buscava uma colocação melhor, que me desse uma renda e uma carreira que me sustentasse bem ao longo da vida. E eu investi um bom tempo nisso, alguns bons 5, 6 anos nisso. No momento que eu atingi esse patamar, eu comecei a me policiar. Agora eu preciso reduzir o meu investimento na minha carreira, no meu jeito de viver, porque eu preciso me dedicar a outras coisas mais importantes. É muito mais importante me dedicar ao serviço de Deus. Tudo bem, a carreira segue, a vida profissional segue, eu vou trabalhar o melhor possível, mas enfim, buscar dinheiro era uma coisa que a gente precisa, tem um limite, né? Tem que ter um limite para você buscar a riqueza. O sustento, né? Passa um pouquinho do sustento, chega na riqueza, né? Tentar ser rico, né? E dentre essas coisas todas, né? O ganhar é importante, mas o gastar e até o guardar um pouquinho é muito importante. Pessoas se endividam porque gastam indiscriminadamente. O cartão de crédito, infelizmente, é uma ferramenta ótima para isso. Vem um cartãozinho de plástico com um limite que não é nem o meu salário, né? E aí eu vou gastar e não vou ver como eu vou pagar aquilo ali. E o bom, ou ruim, né, é que o cartão de crédito não compromete meu salário, porque é um limite além do meu salário. Então, eu ainda posso me distrair e na hora que eu for pagar as minhas contas, eu não ter como pagar a fatura do cartão de crédito. Aí vira
uma bola de neve. Gastar indiscriminadamente é um risco muito grande, porque, como diz uma música antiga aí, dinheiro na mão é vendaval, não tem jeito. O dinheiro se gasta com muita facilidade. De forma que a gente precisa ter controle também nos nossos gastos, para que a gente não viva correndo atrás do prejuízo. O que é viver correr atrás do prejuízo? É ter correndo atrás do prejuízo nesse aspecto. É não ter uma vida financeira equilibrada. Como bons mordomos de Deus, nós temos que administrar bem todos os recursos que nós temos em nossas mãos. E o dinheiro, com certeza, está no meio desses recursos. Falar de dinheiro, é falar de um assunto que tem que ser um assunto de natureza espiritual. Ele precisa estar em consonância, precisa estar ali afinado com a nossa vida espiritual. Precisamos ter muita atenção a isso. Generosidade e as finanças é a lição número 8 da revista Palavra e Vida, edição número 70. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. A revista desse trimestre, a edição número 70, tem por tema generosidade em tempo de escassez. Pastor Mauro Estélio Sanches escreveu essas lições, né? E essa, como eu disse, é a lição número 8. E generosidade em tempo de escassez, quando a gente fala de dinheiro, olha, em tempo de escassez, eu vou ter generosidade com dinheiro? Será que dá para ter? Será que tem como ter? Pois é um assunto que a gente precisa pensar, raciocinar e refletir, porque diz muito a respeito de como confiamos em Deus, como é a nossa fé. A dependência de Deus ou dependência do meu extrato bancário são coisas que a gente precisa colocar na balança. Quando meu extrato bancário está lá em cima, né, tem dinheiro para pagar todas as contas do mês e ainda vai sobrar bastante, né, talvez a minha dependência de Deus caia. Né? Então a gente tem que ter um equilíbrio destas coisas. Bom, mas o primeiro tópico já começa falando de como a Bíblia trata o dinheiro. É uma pergunta. Como a Bíblia trata o dinheiro? Em 1 Timóteo 6,10, Paulo está lá falando, porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo está falando ali que a gente nunca pode amar o dinheiro. Eu não posso amar o dinheiro. Eu preciso dele? Preciso. Eu dependo dele para comprar as coisas, para pagar as contas? Dependo. Eu preciso amá-lo? Não posso amá-lo. Né? Não posso. A raiz, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Tudo que acontece de ruim, em algum momento, em algum ponto, teve dinheiro envolvido. Né? E ele fala aqui, nessa cobiça muitos se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É o trabalhar demais. É o trabalhar sem o parar para descansar. É o trabalhar sem o devido intervalo de descanso para que o nosso corpo recobre as suas forças. É necessário entender que temos um limite, né? É necessário entender que o nosso corpo precisa parar, precisa repousar e precisa descansar. Se você tentar trabalhar demais, você vai começar a ter problemas de saúde. Paulo falou, né? A si mesmo se atormentaram com muitas dores. Né? Trabalhar demais dá um cansaço extremo e dá dor no nosso corpo. Né? Amar ao dinheiro
não significa bênção, né? A gente não pode amar o dinheiro. Quanto mais você ama uma coisa, mais você quer aquela coisa, mais você quer ter aquela coisa, mais você quer estar com aquela coisa. Então, se você ama o dinheiro, você vai querer ter mais dinheiro, juntar mais dinheiro. E com quanto dinheiro mais você tiver, mais complicada vai ser a sua vida. Não vai ser mais simples, vai ser mais complicada, porque você vai ter mais preocupações, né, de como guardar, de como manter esse dinheiro seguro, de aonde e em que investir para que não haja prejuízo, não é isso? E aí a tônica aqui, a frase principal aqui, a expressão principal aqui é o amor ao dinheiro. Veja, dinheiro, como eu falei no início, não é problema, realmente, é a solução. Ter dinheiro não é problema. Paulo não está condenando os ricos. Paulo está até advertindo os ricos que tenham atenção para não darem importância demais ao dinheiro, para agir com generosidade naquilo que é necessário, né? E não esquecer da dependência de Deus. Quando a gente fala de dinheiro, né, de recurso financeiro, essa é a única área que na Bíblia tem explicitamente Deus dizendo que é para a gente provar a Ele, colocá-lo à prova. O texto bem conhecido de Malaquias 3,10 diz ali: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Bom, vamos falar de dízimo ainda nas próximas lições, mas ele está falando aqui da tribo de Levi, bem especificamente naquela época. A tribo de Levi não tinha território, não tinha gado, ela não trabalhava, ela ficava só ocupados com o templo, né, com o culto, com o templo, com tudo. Então, eles não tinham renda, eles dependiam de ter sustento para fazer aquilo ali, né? E em Malaquias 3,10 continua: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Em uma outra versão: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus nos permite prová-lo nessa área financeira. Veja, se Deus nos permite provar em alguma área da nossa vida, alguma área que a gente vive, que a gente experimenta, como não entender ou como entender que isso não é espiritual, que dinheiro não é um assunto espiritual, né? A gente precisa entender isso muito bem. Dinheiro é e tem que ser um assunto tratado espiritualmente. Tem que conversar com Deus ali espiritualmente, travessou, né? Para a gente entender como nos comportar com relação a isso. Veja, a Bíblia toda fala de dinheiro. Na Bíblia toda, o dinheiro ocupa um lugar bastante significativo. O autor nos traz aqui uma estatística bem interessante. A Bíblia cita 140 vezes o assunto de dinheiro. Quando ele cita ouro, prata, riqueza, ricos, herança, dívida, pobreza e tópicos relacionados a isso. Então, são muitas vezes que o dinheiro é citado na Bíblia. Por quê? Porque o dinheiro funciona assim na nossa vida, né? Quantas vezes, quantos dias você já conseguiu viver sem pensar em dinheiro, sem pensar numa conta que tinha que pagar, ou comprar alguma coisa, ou, enfim, alguma coisa que envolvesse dinheiro? É muito difícil passar um dia sequer da nossa vida sem nos envolver com algo que seja monetário.
O dinheiro é significativo. Ele tem um lugar significativo em nossas vidas. Ele faz parte da nossa cultura de comprar, de vender. É dinheiro, não tem jeito. Não vai sumir. E não temos como viver sem ter essa noção de que existe isso e que a gente precisa ter o dinheiro para poder fazer as coisas que precisamos e as coisas até que queremos. Então, dinheiro, por si só, o assunto dinheiro não é um assunto problemático. O que torna problema é a importância que isso tem em nossas vidas. O amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes a gente não vê na televisão crimes cometidos por conta de dinheiro? Ou porque alguém roubou e o crime é cometido no ato do roubo, quem rouba está roubando alguma coisa ou que vale dinheiro ou é dinheiro, e aí acontece, o roubo em si é um crime, mas às vezes no meio do roubo acontece um assassinato, né? Pessoas que matam por causa de dívidas, várias notícias a gente vê aí na televisão, fulano matou ciclano por causa de R$20, por causa de R$10, quantia pequena, mas o camarada foi lá cobrar e chegou às vias de fato, matou um semelhante por causa de uma quantia dessas. Não que pudesse matar por outra, mas por vários tipos de quantia acontece isso, mas às vezes é um negócio que parece tão absurdo que por uma quantia tão pequena, um ser humano mata outro, né? Pessoas adoecem por conta de dinheiro, por conta de pressão relacionada a dinheiro, ou até enlouquecem, ou perdem a razão quando a gente tem um assunto ali que estressa demais e que tira a estabilidade emocional daquela pessoa. Dinheiro é raiz de todos os males. Sempre que a gente tem alguma coisa ali, é muito raro que não tenha, sempre tem um crime, um problema, é muito raro que não tenha dinheiro envolvido. Briga de trânsito muitas vezes acontece, não é porque o cara quer ter razão, porque ele está lá preocupado com o carro que amassou, né? E é complicado, né? E eu não tenho que ser contra o dinheiro, nem você tem que ser contra o dinheiro. Não é isso que a Bíblia diz, né? É com ele que a gente alimenta e paga as contas, vai onde a gente quer, paga uma passagem, como eu disse, abastece o automóvel, né? O que a Bíblia nos orienta é que o dinheiro não seja o sentido da nossa vida. A Bíblia nos mostra que o dinheiro não pode ser a principal razão da nossa vida. A gente não pode ser apegado ao dinheiro, né? Nem apegado demasiadamente, nem apegado ao dinheiro. A gente tem que ter controle do dinheiro? Tem, claro que tem que ter. Olha, eu suei o mês todo ali, eu trabalhei o mês todo para ganhar aquele recurso. Eu tenho que ter bastante critério para gastar. É normal, é correto, né? Mas o que eu não posso é ter um apego tão grande, né, que eu vou colocar, como o pessoal fala, o dinheiro dentro do colchão ou debaixo do colchão. Debaixo do colchão porque eu estou dormindo em cima. Se for me roubar à noite, vai ter que mexer em mim, eu não vou deixar. Né? Colocar o dinheiro no colchão é uma expressão daquela forma assim, olha, eu não vou me afastar da riqueza. Né? Mas, no outro extremo do dinheiro, ou da estabilidade financeira, do recurso financeiro, a gente tem a confiança em Deus. A gente precisa ter confiança que Deus provê todas as nossas necessidades. E a gente precisa viver na dependência dele, né? Muitas pessoas juntam ou tentam juntar dinheiro sem uma finalidade específica, né? Não tem problema juntar dinheiro. A gente tem que
ter uma meta, eu tenho uma meta de comprar um carro, eu tenho uma meta de comprar uma casa, eu tenho uma meta eu vou juntar dinheiro para pagar uma faculdade. Não tem problema, a gente pode juntar e deve juntar dentro daquela meta, dentro daquele objetivo. Mas muitas vezes as pessoas querem simplesmente acumular riquezas, querem encher, né, a sua poupança, encher de investimentos financeiros, tesouros e coisas dessa natureza, porque têm ou querem ter mais e mais e mais e mais dinheiro, né? E a Bíblia nos alerta disso, para que o dinheiro não seja esse motivo de avareza. Provérbios 23, versículos 4 e 5 diz assim: não te fadigueis para seres rico, não apliqueis nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. A Bíblia relata a história de Jó, que era um cara muito rico, e de repente ele perdeu tudo, tanto a família quanto todos os bens. A riqueza, ela some rapidamente. Ah, mas é muito dinheiro. Some rapidamente. A gente conhece, a gente vê aí nos noticiários vários casos, ou de empresas, ou de pessoas que são extremamente ricas, né, no nível que a gente não imagina ter, e de repente elas aparecem, o fulano está falido, a empresa tal quebrou, e acabou. Então a riqueza, ela voa, né? A riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. E olha que a águia voa alto, né? Voa longe, voa alto, tem uma autonomia de voo, tem uma envergadura grande para ir longe, não é isso? Então é complicado, é bem assim mesmo. Hebreus 13, 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Temos que nos contentar com as coisas que temos. Viver a nossa vida sem avareza, né? Sem apego ao dinheiro. Por quê? Porque a gente precisa ter em nossa consciência que tudo que nós temos é dado por Deus. Ele não nos deixa, ele não nos abandona. Se a gente buscar, claro, se a gente estiver buscando estar seguindo a Cristo, seguindo a Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. Então, precisamos ter esse sentimento de dependência, ok? Quem manda mais, você ou o dinheiro? Ainda bem que não botou aqui você ou a esposa, né? Senão a resposta era certa. Mas, infelizmente, algumas pessoas vivem mandadas pelo dinheiro. O dinheiro manda mais do que a própria pessoa. É saudável ganhar dinheiro, é saudável gastar dinheiro de forma racional, e é saudável também guardar dinheiro para pode ser para alguma emergência, para alguma eventualidade, ou para algum projeto específico. É necessário, a gente precisa fazer isso. Né? Ele fala que quantas vezes a gente não ouve a expressão bati o olho e não resisti. Não resistiu? Ué, quem manda mais? É você ou é aquela coisa? Né? Não gastar dinheiro, não ganhar dinheiro fácil ou não resistir em gastá-lo facilmente. Isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Não resistir em ganhar dinheiro fácil. Todo mundo acha ou pensa que pode ganhar dinheiro facilmente. E isso não é verdade. Jesus foi tentado pelo inimigo, pelo diabo, né? E ele disse, tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Quando Jesus, Mateus 4:9, quando Jesus estava lá no deserto e o inimigo, o diabo, veio tentar Jesus. Né? A gente precisa ter a certeza de que não existe dinheiro
fácil. Pareceu ali uma oferta simples, uma oferta de dinheiro fácil. Ninguém está vendo. Não, ninguém vai nem ficar sabendo, né? Não pega nada. Veja bem, eu vou me dar bem desse jeito. Isso não é correto, isso não é legal, isso não é bacana. Ali Jesus poderia ter ganho todos os reinos ali que o inimigo, que o diabo estava oferecendo. E era fácil, era só se prostrar a ele. Mas aquilo tinha implicação espiritual, tinha implicação até na nossa eternidade, no nosso plano de salvação. E Jesus não se deixou levar por aquela facilidade. Eu tenho visto uma grande quantidade de vídeos na internet e postagens a respeito de como ganhar dinheiro fácil. É muita. E olha, são vídeos, você pode dar uma pesquisada e procurar, né, como ganhar dinheiro fácil na internet. Tem vários vídeos prometendo muitas coisas e o número de pessoas que visualizam esses vídeos é muito grande. 500 mil, 300 mil, 200 mil pessoas, 200 mil visualizações, desses vídeos. Veja, talvez essas pessoas que estão postando esses vídeos estejam ganhando mais dinheiro com visualização do que, na prática, o meio que eles estão falando de ganhar dinheiro na internet. Muitos são simplesmente mentira, ou simplesmente pode até dar algum resultado, mas o tempo que você vai gastar é muito grande. E se você tivesse de fato trabalhando, iria ganhar mais, né? Então, existe uma promessa de dinheiro fácil, existem promessas e promessas de dinheiro fácil, mas na prática isso não existe, isso não funciona, né? Disse um economista, se eu não me engano, americano, que não tem almoço grátis. Almoço grátis não existe. Por quê? Porque todas essas oportunidades vão ter alguma consequência, né? Como eu falei, quando o homem foi expulso do paraíso, Deus falou para ele que teria que comer do suor do rosto dele. Então, não tem dinheiro fácil. Não vai funcionar e não vai dar certo fazer essas coisas. Agora, é difícil, né? É complicado ganhar dinheiro, né? Tem que ter esforço, tem que ter investimento de tempo, tem que ter investimento, muitas vezes, de paciência, né? E a gente não pode alimentar, a gente não pode divinizar, né? Tornar o dinheiro um Deus. A Bíblia condena isso, a Bíblia condena que a gente coloque o dinheiro como nosso Deus ou preste um verdadeiro culto a ele, né? Paulo está nos advertindo aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, no iniciozinho do versículo 10. O amor é a raiz. Dinheiro não é ruim. Dinheiro é necessário, precisamos dele, claro, normal. Normal, é a vida. A sociedade em que vivemos é assim, tá certo? Agora, a gente precisa ganhar, guardar e gastar de forma prudente, de forma racional, né? E a gente tem que fazer isso porque somos bons mordomos de Cristo. Como disse nas primeiras lições dessa série, dessa revista, o mordomo é aquele que administra os recursos do seu senhor. Então, somos mordomos de Cristo porque administramos o dinheiro, o recurso que é dele e está nas nossas mãos para que possamos administrar. Conosco mesmo, sim, mas muitas vezes existem outras demandas de outras pessoas que a gente precisa atender, né?
que a gente precisa dar atenção, ajudar aqueles que estão necessitados, que de fato querem se reerguer, né? Precisa ser uma prioridade das nossas vidas. Veja, o dinheiro que a gente ganha aqui, ele vai ficar aqui. Não adianta eu ganhar milhões, milhões e milhões e morrer tendo milhões no banco, porque eu não vou levar esse dinheiro para a eternidade. Para a eternidade, eu vou levar o galardão daquilo que eu pratiquei aqui, seguindo a Cristo e fazendo a sua vontade, fazendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Com relação ao dinheiro, é que a gente não seja avarento, que a gente ajude as pessoas que precisam ajudar, que a gente invista na obra, que a gente invista em pregar o evangelho, apoie aquelas pessoas que vão, os missionários, né? Apoie as obras que buscam, como citei no outro vídeo, a Cristolândia, né? Que buscam reerguer pessoas. Precisamos investir nosso dinheiro nisso. Apoiar outras pessoas que querem estudar, que querem mudar a sua vida. A gente precisa fazer esse dinheiro que nós temos na mão, fazer com este dinheiro um investimento para a vida eterna. Porque no final das contas, a gente vive o quê? No máximo 100 e poucos anos aqui, né? A expectativa de vida é muito menor, é 70 a 80, alguns têm chegado a 90 aí, né? Então a gente vai viver aí, sei lá, 70, 80, 90 anos aqui, e depois vamos viver eternamente com Deus, com a consequência, com o produto daquilo que a gente produziu aqui. Vamos ver com Deus se formos salvos. Claro, estou falando de vida eterna, né? A vida eterna existe para aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz. Óbvio que eu estou falando disso. Não estou deixando essa parte de lado. Mas mesmo entre aqueles salvos, né, tem aqueles que foram mais dedicados, digamos assim, a fazer a vontade de Deus. Digamos assim, não, é bem isso mesmo, né? Aqueles que foram mais dedicados a cumprir a vontade de Deus e aqueles que fizeram o mínimo necessário. Como a gente tem, às vezes, no trabalho ou na escola, pessoas assim, não é isso? Fazendo o mínimo necessário ou se esforçando. Aquele que se esforça mais ganha um destaque maior. E lá, na eternidade, não será muito diferente. Então, a gente precisa ter a visão do eterno. Nosso mundo aqui, nossa passagem neste mundo aqui, não é permanente, é temporária. Somos peregrinos aqui e vamos para uma eternidade. Então, o dinheiro precisa servir aqui para nós, mas nós temos que ser bons mordomos de Cristo. O que eu tenho investido de recursos financeiros na minha eternidade? Ou seja, o que eu tenho colocado desse recurso que está na minha mão para ajudar pessoas ou para apoiar a obra de Deus, né, para ajudar a levantar igrejas, ajudar a pregar o evangelho, ajudar a difundir a palavra de Deus pelo mundo, que é o que vai ficar eternamente. Esse investimento é de fato investimento para a eternidade. Pensemos nisso, né? O terceiro tópico da nossa lição fala sobre experimentando contentamento. A gente precisa praticar. A fé a gente pratica, experimenta nas situações difíceis e vai lembrando ali que Deus está conosco, que Deus está nos ajudando e Ele é que provê as nossas necessidades. A gente precisa olhar para o dinheiro como algo que circula pela nossa vida, mas do qual a gente não pode depender. Eu não posso ter uma extrema dependência do dinheiro. Eu preciso depender de Deus, né? Eu preciso experimentar, viver na dependência de Deus o tempo todo. Depender de Deus. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso estar na dependência de Deus. Se eu não conseguir experimentar
essa dependência de Deus, viver na dependência de Deus, eu não vou conseguir entender o que é viver com contentamento, né? Porque dinheiro compra muita coisa, como eu brinquei no início numa das duas piadas, dinheiro não traz felicidade, ele manda trazer, né? Dinheiro compra muita coisa, mas tem coisas que o dinheiro não vai comprar. E a felicidade, de fato, é uma delas, né? Ela não pode, o dinheiro não pode alterar quem somos, o dinheiro não pode mudar os nossos relacionamentos, verdadeiramente. Claro, muitas pessoas se aproximam de outras por interesse no seu dinheiro, mas isso não quer dizer que o relacionamento mudou. Isso quer dizer que elas estão interessadas naquilo ali. Agora, o relacionamento, o jeito de ser da pessoa não mudará por causa disso, né? E a gente precisa entender que o dinheiro é apenas um meio, algo no meio do caminho, vamos dizer assim, algo no meio do caminho para satisfazer as nossas necessidades. Mas não é ele o importante é Deus. O importante é que o nosso foco tem que estar na dependência de Deus. Nesse texto que a gente leu, 1 Timóteo 6:10, que é o nosso texto áureo, nosso texto principal, estendendo um pouquinho mais, Paulo está falando aqui de contentamento, né? Do 1 Timóteo 6, de 6 a 12, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Ele está dizendo que o lucro é o amor, a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, a gente não trouxe nada, nascemos pelados, né? Pelados, sem dente e carecas, né? Nem cabelo direito, muitas vezes. Alguns nascem até cabeludos, mas nem dente, nem cabelo a gente vem com eles ao mundo, né? Às vezes o cabelo vem, mas não nascemos com roupa, não nascemos com bens, não nascemos com nada. E quando a gente morre, por mais que coloquem lá no caixão uma roupa bonita, umas flores, aquilo tudo vai apodrecer. E para a eternidade, nem o corpo, de fato, a gente leva. Então, versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas vezes concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Aí vem o versículo áureo, versículo principal. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, Paulo está falando lá aos Hebreus 13:5, que foi outro versículo que eu li, né? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E aqui em 1 Timóteo 6, ele está falando de contentar-se, que o lucro, né? De fato, o grande lucro é a piedade com o contentamento. Então, Paulo está falando aqui de que o que é importante é esse contentamento, é estar contente, satisfeito, tranquilo com as coisas que Deus nos dá. A gente pode não ter muitas coisas, pode não ser rico, mas se eu tiver com o que comer, se eu tiver o que comer, se eu tiver o que vestir, tiver como pagar as minhas contas, claro, tem que fazer contas à minha altura.
Não dá para eu fazer uma conta, não dá para eu ganhar um salário mínimo, eu vou ali financiar uma Mercedes-Benz, né? Não dá, não vai conseguir pagar. Estou fazendo uma conta além da minha possibilidade, né? Eu vou comprar um celular com uma prestação que eu não posso pagar, que não cabe no salário, não adianta, né? Então eu tenho que me contentar com as coisas que Deus nos dá, com as necessidades. E aí, buscar uma vida íntegra e equilibrada. Olha, não é que querer coisas maiores a mais seja problema. Não é problema, não é problema. É bom, é muito legal que a gente tenha a meta de, às vezes, trocar de casa, de carro, comprar um celular melhor. Faz parte da vida, ok? Mas a gente não pode colocar todo o nosso esforço nestas coisas, né? Toda a nossa inteligência. Cadê? Eu vi um texto aqui, eu falei, né, de Provérbios 23, 4, não te fatigueis para ser rico. Não apliques nisso a tua inteligência, né? Não é para colocar tudo, apostar todas as fichas, né, em enriquecer ou a tentar um negócio além do que eu poderia. A gente tem que gastar o dinheiro, a gente tem que viver dentro daquilo que a gente pode, né? E entender a necessidade de depender de Deus. Nesses tempos que a gente tem vivido de pandemia, principalmente ali no primeiro semestre de março para frente, ali no primeiro semestre de pandemia, por assim dizer, a gente viu vários negócios quebrando, muitas pessoas ficando sem trabalho ou sem emprego, fechando os seus negócios, perdendo tudo porque venderam um montão de coisa, os ativos, a gente diz assim, da empresa, para pagar suas dívidas, e ficaram sem ter como ganhar dinheiro e sem ter como ter perspectiva de como ter dinheiro, né? Isso chegou a alguns casos aí de pessoas que tentaram dar cabo de sua vida, matar-se, né? Mas o dinheiro não pode ser a finalidade da nossa existência. Mas precisava dele? Precisava, mas precisava depender de Deus. Em tempos de escassez, precisamos depender de Deus. Na realidade, a gente precisa depender de Deus sempre. Mas quando o dinheiro falha, a gente consegue lembrar que tem que depender de Deus. Então a gente tem que depender de Deus sempre. E precisamos praticar isso, né? Precisamos ter contentamento em ter as coisas que necessitamos. A frase que o autor colocou aqui é assim: não tema quando o dinheiro faltar. Quem não fica preocupado, nervoso, quanto o extrato, né, do banco está chegando ao final, muito antes do final do mês? Não dá, né? A gente fica nervoso, mas a gente precisa trabalhar, claro, tem que trabalhar, né? Tem que gerar os nossos recursos, tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, não tem jeito, mas precisa confiar em Deus, que Deus vai de fato providenciar os recursos para que a gente viva. Deus é o dono de todo o ouro e da prata, olha aí falando de riqueza, e nós somos ou temos que ser os seus bons mordomos. A conclusão aqui, sempre que possível, use o dinheiro para ajudar outras pessoas. Sim, precisamos ajudar outras pessoas, né? Aos discípulos, falando sobre dons e não sobre dinheiro, Jesus falou, o que vocês receberam de graça, também deem de graça. Claro que a gente não recebe dinheiro de graça, né? A gente recebe dinheiro do nosso sustento, do nosso trabalho, e a gente, claro, precisa gastar ele com com devida cautela, com devido cuidado. Mas sempre que a gente puder ajudar pessoas, né, a se reequilibrar, a ter uma vida equilibrada, uma vida
melhor ou se reerguer, né, a gente precisa fazer isso, né? Para pensar e agir, como é a nossa relação com o dinheiro? Essa é a principal pergunta dessa lição, né? Dinheiro é o que para mim? É alguma coisa que Deus me dá e que eu vou usar e administrar da melhor maneira possível? Ou dinheiro é o motivo pelo qual eu não vivo preocupado porque eu tenho? Ou eu vivo extremamente estressado porque eu não tenho, né? Nossa vida precisa ter contentamento. E o contentamento não pode vir do dinheiro. Tem que vir da dependência de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que Deus nos direcione, que Deus nos mostre, né, a cada dia como viver da sua dependência. E que esta vida na dependência de Deus seja o nosso contentamento.